Mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. O que chocava era a inação da Polícia Militar. Eu fui secretário de Segurança Pública em São Paulo, depois ministro da Justiça e de Segurança Pública. Eu afirmaria aqui, sem medo de errar, que não precisaria 100 homens do choque para dispersar aquilo. E nós vimos que não havia polícia. Quando mandaram polícia, colocaram até em risco alguns policiais, porque mandaram recrutas que estavam no Distrito Federal. Tanto que após as medidas tomadas, quando o choque chegou, em 20 minutos foi resolvido. Tem que empurrar, tem que empurrar! Segura, segura! Num determinado momento, o presidente Lula e o ministro Flávio Dino conversaram sobre a possibilidade de intervenção federal ou GLO. Quem decidiu, obviamente, foi o Poder Executivo. Eu relembrei a ambos que no tempo do presidente Temer houve a possibilidade de intervenção só na área de segurança. E talvez isso fosse o melhor, porque a questão era de segurança pública e o que acabou depois sendo a decisão tomada. Naquele momento eu achei muito importante 3 decisões. A prisão do então secretário, a prisão do comandante-geral da Polícia Militar, porque os indícios comprovavam claramente a inação total, uma omissão que até então entendíamos, e a Procuradoria, inclusive, já denunciou vários oficiais da Polícia Militar, uma omissão que seria entendida pela Procuradoria como criminosa, o afastamento desse comandante-geral para evitar um efeito dominó. Naquele momento poderia ocorrer um efeito dominó em outros estados, não podíamos arriscar. Ao mesmo tempo, o afastamento do governador, isso também me pareceu muito importante, além da intervenção que foi decretada pelo presidente, o afastamento do governador, para evitar que pudesse ocorrer algo extremista em outros estados, eventualmente algum governador apoiar esse movimento golpista, e a determinação de prisão em flagrante imediata de todos os manifestantes no país todo que permanecessem na frente dos quartéis, pedindo intervenção militar, AI-5, golpe de Estado. Se não houvesse a demonstração clara, inequívoca, que o Supremo Tribunal Federal não iria admitir nenhum tipo de golpe e afastaria qualquer governador que aderisse e prenderia os comandantes de eventuais forças públicas que aderissem, nós poderíamos eventualmente ter um efeito dominó que gerasse um caos no país. Não há limite para investigação. Todos os responsáveis, todos aqueles que a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República demonstrarem que participaram, sejam como executores, financiadores, instigadores, divulgadores, autores intelectuais, sejam políticos, não políticos, militares ou civis, todos serão responsabilizados. Já se chegou a alguns financiadores, alguns divulgadores, alguns instigadores e, obviamente, é possível chegar aos organizadores, inclusive intelectuais. A investigação é que vai demonstrar. Então não há prazo para a investigação. Tinham 3 planos. Tinha um plano com 2 vertentes e um terceiro plano. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais vinham de Goiânia,
100 pessoas das Forças Especiais, também um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Então, realmente houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, mantive a tranquilidade, eu tenho muito processo para fazer para perder tempo com isso. Não ocorreu, então está tudo bem. Impedir essa continuidade dessa terra sem lei das redes sociais. As redes sociais, eu repito, elas foram instrumentalizadas, se deixaram instrumentalizar e sem elas dificilmente teria ocorrido de forma tão massiva essas agressões e mais, esse aumento do discurso de ódio. É muito interessante quando se coloca, vocês perguntaram antes, porque é uma senhora, olha, essa senhora de classe média está presa. Daí você vai nas gravações no dia, destruindo tudo, pedindo a morte de ministros, pedindo golpe militar. Então, houve uma lavagem cerebral nessas pessoas. Essas pessoas aderiram dolosamente a uma lavagem cerebral feita por via das redes sociais. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. É necessário essa regulamentação. E, na parte criminal e eleitoral, todos aqueles políticos onde houver a comprovação de participação, não só a responsabilidade penal, como devem ser alijados da vida política. Quem não acredita na democracia, quem atentou contra a democracia, uma vez comprovado e condenado, não deve participar da vida política do país.